Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Além do Jaleco. E hoje temos a honra de receber mais uma grande convidada da área da saúde para trazer muita informação com repertório e com muita qualidade, que é a doutora Claudiana Mello. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui. Me sinto muito honrada e privilegiada de poder dividir, contar a minha história para vocês, além do jaleco. Joia. A doutora é especialista em harmonização facial. Doutora, toda essa parte e bagagem técnica, conta pra gente um pouquinho a sua área de atuação, até pra gente poder trazer para as pessoas que vão assistir esse episódio essa visão mais técnica, que é nosso intuito aqui é trazer essa visão de um profissional, ele tem um repertório muito maior do que muitos influenciadores que acabam até atrapalhando na internet, né? Então, traz pra gente sua bagagem, aquilo que você faz hoje com maestria nos atendimentos. Aqui que é a harmonização facial. Ela engloba tudo aquilo que harmoniza a sua face, seja a sobrancelha, o corte de cabelo, a barba. Então, entra o botox, entra a hidratação, entra um preenchimento labial, entra um preenchimento de olheira, aqui na maçã do rosto, no maxilar. Então, assim, tudo que a gente olha com um olhar técnico que vai trazer mais beleza, leveza para a sua face. E você vê, doutora, que tem muitos influenciadores que fazem, que recomendam, que até quase vendem. Já saiu na mídia pessoas que nem eram da área fazendo procedimento. Vamos pensar com a sua visão técnica agora. Qual que é o papel, na sua visão, de um profissional, como você, no caso, que tem essa bagagem técnica, que também informa, além de fazer o procedimento, para as pessoas que querem entender mais sobre o assunto? O que você vê dessa visão, assim, de qualquer pessoa hoje quer falar sobre o assunto? Eu acho assim, na área da saúde, a gente precisa, sim, se especializar, porque lidar com saúde. Porque, assim, se você for cortar o seu cabelo e cortar errado, seu cabelo vai crescer, né? Sim. Agora, na área da saúde, ela tem riscos, e riscos graves. Então, a gente tem que ter mais responsabilidade e cautela, porque tem uma vida ali. E é o sonho de uma pessoa. Né? É um trauma que vai sair da vida dela. Às vezes, a pessoa ela fez uma poupança. Ela juntou por anos, é um sonho. Ela quer fazer isso antes de casar, antes da formatura, antes da festa de 15 anos da filha. Então, assim, você está lidando com o sonho da pessoa. Sim. Então, você tem que ter respeito por isso e entender até onde vai a sua capacidade. E a primeira coisa que eu converso com o paciente é entender o que ele quer. Para a gente alinhar a expectativa, porque eu preciso saber o que está na cabeça dele, o que ele espera do resultado e o que eu posso entregar. E se isso é feito no dia, se são etapas, qual que é o investimento que vai precisar, porque às vezes a pessoa tem o dinheiro para aquele dia, para aquele tratamento, só que ela vai precisar de outros, e daí eu preciso saber identificar se ela terá todo o investimento, porque se ela fizer uma parte do processo, pode ser que ela não fique contente. Então, como é que eu faço isso? Eu pergunto o que ela espera do tratamento, como que ela quer ficar, quantos anos ela quer se rejuvenescer. E uma foto de referência que ela gosta da aparência da pessoa, que ela queria ficar daquele jeito. Fotos de que ela odeia, não gosta. Por quê? É difícil você tirar da cabeça da pessoa o que está ali dentro. E colocar na cabeça da pessoa o que você está vendo. Então, eu acho assim, com figuras e desenho, você consegue alinhar bem a expectativa. Perfeito. Então, no fundo, né, tem esse lado também emocional, no fim das contas, né? E pensando até no seu histórico de atendimento, doutora, na sua visão, a maior parte das vezes é realmente algo que você julga que é forte emocionalmente? Muito. Até que ponto é emocional, até que ponto é físico, assim, na sua visão? O Instituto Renasci, né, que é o nosso instituto, ele veio disso, porque eu entendi que a estética, ela toca a alma. Eu vou te explicar por quê. O paciente que ele quer mudar o seu rosto, e ele carrega ali um trauma de infância. Seja ali na criação, né, que ele foi ridicularizado pelos pais, pelos primos, ou bullying na escola, ou passou por relacionamentos que detonou, né, com a imagem. Então, ele vem nessa procura. É mais difícil, assim, você ter pacientes mais refinamentos mesmo, que já são aqueles pacientes mais vaidosos, que já fazem isso há anos. A maioria vem porque ela quer liberar isso. E o que eu notei? Que o procedimento não libera.
por mais que a pessoa, né, que você rejuvenesceu a face dela, você trouxe beleza, né, você fez a harmonia, num subscuro ali da pessoa, ela traz aquela imagem dela. Ou qualquer acontecimento que lembre lá a infância, alguma coisa, porque essa pessoa ela tem a autoestima baixa, entendeu? E aí eu percebi que eu precisava tocar a alma dessas pessoas. E como que eu faço isso? Eu não sei, né? Então, assim, tecnicamente, essa parte da terapia, o porquê que o ser humano precisa disso. Mas, no final do tratamento, ele recebe 3 presentes. A mulher, né? O buquê de rosas vermelhas, porque flor toca muito mulher. E ali já expressa, né? Um presente, que ela está sendo cuidada, que foi pensado para ela. As rosas vermelhas já simboliza ali paixão, desejo, amor próprio. E uma carta. E essa carta que eu leio para ela é fazendo essa transição. Ela deixando quem ela foi para viver agora uma nova vida. E eu também entrego um certificado, certificando essa pessoa que a partir de hoje ela tem uma nova identidade. E é aí que eu percebi que teve o resultado. Então, uma visão, assim, além da parte estética, né? Muito mais profunda. E pensando até Porque, assim, estética por estética é igual quando você troca de carro. Quantos dias você fica feliz? Há uma semana, um mês no máximo. Mesma coisa na estética. Hoje ela chega para fazer um preenchimento labial e rinomodelação, botox, né? Para suavizar as linhas de expressão. São os procedimentos mais procurados. Mas a área assim de vendas, né, tanto assim estética, quanto o mercado de carro, roupa, bolsa, não tem fim. Então hoje ela faz isso, amanhã ela faz aquilo, e as pessoas ficam em procura de preencher aquele vazio que está dentro dela, que já veio lá da infância. Então eu consigo fazer com que ela se sinta realizada por completo, que ela entenda o que está acontecendo com ela. E pensando até no pós, doutora, a pessoa fez ali o procedimento, ela costuma te procurar para fazer outros procedimentos? Qual o papel que você vê hoje do procedimento na vida dela, nessa parte emocional, principalmente? Elas relatam muito que elas me procuraram para um procedimento, mas eu consegui tocar a alma e dar um sentido para elas, entendeu? Uma visão assim mais completa. Porque a gente que estuda mais isso de autoconhecimento sobre pessoas, a gente tem uma clareza sobre esse tema, mas as pessoas não. As pessoas ficam nessa roda, sabe? Elas não entendem. A gente traz esse conhecimento, toca a alma e revela a verdadeira identidade da pessoa que estava obscura. Muito legal. E quando você já traz essa clareza, essa visão, é claro que tem muita experiência, né, doutora? E pensando na sua bagagem, assim, ó, o que te levou, doutora, para você decidir, primeiro, estar na área da saúde, tá? Acho que é um ponto legal para quem está em casa e quer te conhecer. Se foi uma história como esta que você vivenciou, se você conheceu alguém que passou por isso, até pensando em você se apaixonar pelo que você faz hoje. Como que foi essa trajetória lá no início? Vou te contar bem do início, eu só vou abrir um parênteses, por que eu escolhi me especializar em rinomodelação e lábios. Dentro da harmonização facial, é uma das técnicas mais desafiadoras. E eu quis ir na contramão, porque muitos profissionais não fazem, não têm segurança e têm medo. Eu falei, eu vou começar daí, porque eu queria me destacar e ser referência. Então, eu me especializei, né, nos melhores lugares do país, professores que ministram cursos aqui, ministram cursos em Harvard, que tem uma bagagem de 6, 10 mil casos, técnica segura. Eu escolhi o caminho mais difícil. Mas esse sonho, né, de transformar as pessoas, eu mesma sempre me preocupei muito com beleza. Sempre fui muito vaidosa. Desde os 14 anos eu faço academia, me preocupo com aparência, uma vida saudável. Então isso é meu. Mas em criança o meu sonho era cirurgia plástica. Lembra daqueles episódios do Dr. Rei? Não perdia um. Só que a gente veio de uma classe média, né, com o financeiro bem difícil, porque são 4 filhos, meu pai e minha mãe, era só meu pai que trabalhava. E a gente pagava aluguel, aquela coisa toda. Então, medicina para mim era muito distante, né? E aí eu enterrei esse sonho, porque nem fazia parte do cotidiano, da realidade, nada disso. E continuei sempre olhando as coisas do Dr. Rei, não perdia um.
E aí, comecei a minha trajetória ali com 12 anos, eu já era babá, já trabalhava de empregada na casa das minhas tias, parentes, assim, vizinhas, elas arrumavam, assim, serviço e a gente limpava a casa delas para elas. Aí comecei, né, a trabalhar em malharia, puxar pontinha de blusa, depois entrei na área comercial, assim, de lojas, né? E a minha segunda paixão foi banco, ser bancária. Nossa, achava lindo, chique, né? Todo mundo de gravata, as mulheres muito bem arrumadas. Eu falei, é isso que eu quero pra mim. E eu comecei batendo nas portas e entrei nos bancos trabalhando terceirizado, né? Você faz empréstimo consignado, vende cartão, abre conta, mas você é contratado por empresas terceirizadas. E continuei batendo até que o Itaú se abriu pra mim. E aí eu falei, nossa, tô realizada. Aí foi uma empresa que me trouxe muito berço, né? Muito conhecimento. Você... É uma faculdade ali dentro mesmo. E eu era caixa, trabalhava no caixa. E eu era, assim, funcionária referência, batia meta, destaque. E eu quis avançar mais e fui para a área comercial. Só que quando eu cheguei na área comercial, foi ladeira abaixo. Muita venda, muita meta. E eu preciso, assim, de métodos claros. E eu patinei, não dava certo. Aí eu entrei, sabe? Doente, já tomando remédio. Eu falei, não dá. E aí eu resolvi comprar uma franquia de loja de suplemento, roupa de ginástica, acessórios de esporte. Não deu certo também porque faltou gestão, né? A gente, por mais que eu sou formada em administração, mas você só sabe o que é isso quando você está no seu próprio negócio. Uhum. Na prática, eu acho não, né? Eu falhei aí por falta de capacidade nessa área. E aí eu fiquei dando volta, falei, não, e agora, né? E aí eu entrei, fui representante comercial, eu vendia material cirúrgico para médico. E aí eu ficava no centro cirúrgico, porque além de vender o material, você tem que abrir o material para médico. E eu era apaixonada, né? Porque essa área sempre me puxou. Então, assim, do intervalo de uma cirurgia para outra, eu ficava. Aí eu ia ver abrir cabeça, eu ia ver chegar no coração, e eu ficava na cirurgia plástica. Como é que eles faziam o nariz, como é que eles colocavam, né, o silicone. Fiquei por um bom tempo, só que eu fazia também, de Ouro Fino a São Paulo, Ouro Fino a BH, cada dia num lugar. E aí tive meu primeiro capotamento. E aí eu assustei, resolvi sair, sabe? Aí depois de um tempo voltei de novo para a rodovia, mas dessa vez vendendo energia solar, a fotovoltaica. E tive um novo capotamento, só que dessa vez eu fiquei um mês sem memória. Quebrei 3 partes do rosto, foi bem feio. E aí eu falei, ai, não dá mais, mas o que eu vou fazer? Porque eu morava numa cidade, uma cidade pequena, é tudo um salário. E aí, né, eu continuei, né, sarei, né, do acidente, continuei trabalhando, eu falei, eu preciso construir um plano B. E eu seguia uma influencer, a Mari Reis. E um dia ela postou que fez harmonização facial, o lábio, e eu achei lindo. E aí, foi através dessa profissional, a Tayane Araújo, que eu descobri. Só que ela era dentista. Falei, nossa, dentista também pode fazer isso? E fiquei acompanhando. E eu sigo a vida dela todos os dias, religiosamente, tem 5 anos. E aí, através dela, eu descobri que na biomedicina também podia. Aí eu me ingressei na biomedicina e eu falei, bom, eu não posso deixar para entrar para estética só quando eu formar na faculdade. E aí a moça que faz a minha sobrancelha que me falou, por que você não faz extensão de cílios? Você pode fazer de casa e continue estudando. E daí ela conversou com meu marido também. E ele fez as contas na cabeça, quanto que dava para tirar. Falou, nossa, dentro de casa? Ótimo. E aí pagou o curso, eu vim para São Paulo. Ela indicou um dos melhores lugares que tinha, que era os Cílios de Boneca, de São Paulo. Eu cheguei aqui em São Paulo na pandemia. Tudo fechado. Ela não estava bem, né? Psicologicamente, porque todo mundo fechou, né? Sim. E... menino, começou aquele curso de extensão de cílios. Eu não sabia nada, eu não entendia nada. Foi um terror. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E eu tinha muito problema com sono antes de rodar os protocolos da Aliança Divergente. Isso me atrapalhava muito. Porque toda conversa, treinamento, reunião, me dava um sono. Sabe aquele que você fica pescando, toda hora tem que ficar tomando café e você começa a ficar irritado, não absorve nada? Depois que eu rodei os protocolos da Aliança, que eu me libertei disso. E aí eu falei, e agora? Sabe quando você não retém nada do curso? Sim. E aí eu chorando, eu falei, o que eu vou falar pro Richard?
Porque ele pagou tudo, hotel, tudo. Como é que eu vou falar para ele que não era isso? E só que eu não tinha outra coisa para fazer também. Tinha que ser aquilo. E aí eu comprei outros cursos online, mentorias, e dava certo para muitas pessoas, sabe? E falei, não, eu vou ter que aprender a gostar disso. E todo o meu cílios eu levo 4 horas para fazer, só que é aquele que dura 30 dias. Tem muita retenção. E continuei em paralelo, estudando o que eu precisava de harmonização facial. Aprendi a gostar dos cílios, depois virou terapia, e eu fiz isso por 4 anos. Aí também sobrancelha, depilação a LED, até eu entrar no estágio. Aí eu falei, agora eu tenho que tirar isso da minha rede social e colocar no estágio. Colocar as coisas do estágio já para eu trazer a biomedicina. Só que, assim, faculdade, você sabe que eles têm, né, o currículo deles ali, né, de todas as matérias, né, a grade que eles vão apresentar. E dentro da biomedicina eles mostram tudo, né, mas o particular ali de cada área, você tem que fazer depois. E a harmonização facial é tudo muito caro mesmo. Só que eu tinha esperança que eu ia aprender pelo menos um pouco no estágio. Para começar, né? Para você ir pagando as outras especializações. E aí foi meu primeiro choque. E, menina, eu fiz tudo certo. Para entrar, sabe? No dia do estágio, eu cheguei bem cedo. Orei naquele lugar tudo, ungi tudo, ajoelhei e falei, eu tinha certeza, sabe? E não foi dessa vez. Eu escolhi fazer o estágio na clínica da escola, da faculdade, por causa da quantidade de pacientes que você podia atender. Só que a professora tinha muitos problemas particulares de saúde. Então, eu saía de casa às 5h30 da manhã para chegar às 7 lá, e ela aparecia às 10h20, com uma bolsa, assim, de remédio. Então, era aquela pessoa que tomava um monte de remédio para dormir, um monte de remédio para acordar, chegava às 10h30, ia embora às 11h20, e a gente perdeu esse estágio. A gente não aprendeu nem limpeza de pele. E aí, eu entrei em transe, em choque, porque eu falei, e agora? Como é que eu vou pagar? Né? Porque a única fonte de renda em casa é meu marido. E a gente estava saindo assim né? Ainda terminando de pagar a dívida assim de construção, que a gente veio de um período de construção. Então era ele para mim, era ele para o nosso filho, era ele nas empresas que ele toma conta, tudo. Então é uma fonte de renda. Eu falei, da onde que eu vou tirar dinheiro? E eu sempre pedia pra Deus, manda dinheiro pra mim. Só que sempre vinha na mão dele. Eu falei, mas o que você tem comigo e com o Richard toda vez? E aí eu fiquei mais um ano e meio estudando os online, que são mais em conta. E continuei. Daí eu já tinha reduzido muito os cílios, porque para focar no estágio, e eu fazia o BlaBlaCar. Então eu levava as pessoas comigo para ajudar. Só que eu tinha que ficar esperando para voltar com o carro cheio. Então, como é que eu ia marcar cliente, entendeu? E sempre, todo o tempo do mundo assistindo aula. E aí, teve um dia que eu falei assim, não dá. Porque agora é muito dinheiro. Assim, para começar, precisava de 240 mil. Eu fiz as contas, sabe? E aí, esse dia eu chorei e entreguei. Falei assim, não é para mim. Porque eu tinha medo de endividar o Richard, entendeu? O dinheiro que era para casa, para o nosso filho, não dá. E eu falei assim, nossa, como é que ele vai trabalhar nervoso e ele vai ficar mais pressionado e ele que é a única fonte de renda. E aí esse dia eu chorei muito e eu entreguei. Falei assim, eu não quero, não é para mim. Até que eu fui, mas era inalcançável, sabe? Era muito caro. E aí eu esperei ele chegar em casa, almoçar. Aí eu falei assim, Richard, eu preciso conversar com você. Aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei assim, eu desisti, eu não vou trabalhar com harmonização facial. Ele falou, você tá louca? Eu falei, não. É loucura, não dá pra chegar, é inalcançável. Eu não quero. Ele falou assim, não, mas Richard, eu não quero trazer esse risco. E aí, porque eu era muito de igreja, né, muito religiosa, ele olhou pra mim e falou assim, mas cadê a sua fé? Aí eu peguei assim, com o coração cheio de dor, eu falei, Richard, eu não tenho fé. Pra isso eu não tenho. E, de verdade, eu tinha muito medo da frustração de continuar indo e não dar conta e só aumentar a dívida. Aí ele olhou assim, com aquele olhar pra mim, com muita garra mesmo, e falou assim, então a gente vai seguir com a minha fé.
Se preciso for, eu vendo tudo. Eu vendo o carro, eu vendo a casa, mas você vai chegar onde você quer chegar. E aí, nesse dia, ele não me deixou desistir. Ele seguiu pra mim. E aí, no outro ano, as coisas começaram a melhorar. E foi aparecendo dinheiro, assim, sabe? O Richard sempre foi bom pra fazer dinheiro, sabe? E aí foi chegando dinheiro. Aí o meu primeiro curso, né, foi em anatomia e eu fiz no maior instituto da América Latina, em cadáver fresco, e, né, tive uma bagagem, e todos foram assim, todos cursos e especializações muito renomadas, de professores aqui que atuam aqui, que dão cursos aqui, dão cursos em Harvard. E aí as coisas começaram a abrir. Legal, nossa, é uma trajetória e tanto, e você vê que tem muitos altos e baixos, mas no fundo... Quantas vezes eu falei, gente, não vai dar certo. Quantas vezes eu tive que recalcular a rota, e assim, sentar, chorar 3, 4 dias, e recalcular a rota, e vamos por aqui, e tem que dar certo, porque eu não tinha outra opção, não me dei outra opção, não tinha mais a opção de sair, tinha que dar certo. E no fundo ali teve um sonho que permaneceu vivo, e o legal foi quando o sonho de um vira o sonho do casal, né? Porque no fundo, quando você tá ali em parceria... Eu falei, como que pode uma pessoa sonhar o sonho da outra? Mais do que ela, chegar a um ponto de ser maior? Porque aquele dia eu tinha colocado um ponto final. É a visão de parceria, né? No fundo, é até legal você trazer essa história, porque... No fundo, o profissional, ele, ainda mais que é casado, ele tem todos esses pratinhos aí, que é família, que é você, mulher. Equilibrar tudo isso para chegar no seu sonho é o maior desafio. E se você me perguntar hoje, Clau, qual que foi o seu primeiro passo bem sucedido? Foi o meu casamento. O Richard, ele não foi... ele é o meu milagre e o meu trampolim, sabe? Ele que me apoia em tudo, ele compra meus sonhos, ele vai tudo junto. Eu falo pra ele, por que, né, que é assim? Ele fala assim, eu só quero te ver feliz. Eu quero ver você realizar, e eu fico muito contente quando você tá contente. Então a gente alinha, a gente planeja, e assim, eu sei que ele faz o que pode e o que não pode pra dar certo. E a visão de parceria é a mais importante pra ir longe, né? Aquela ideia de você vai muito mais longe quando tá bem acompanhado. E, no fundo, é uma trajetória que tá só começando. Quando você traz essa bagagem, algo que você quer fazer por muito tempo, né? Ainda mais quando a gente olha pro impacto, né, doutora? A gente sabe que tem muitas pessoas nesse lugar, né? De precisar de um respaldo e um apoio técnico. Você que se capacitou e se capacita cada vez mais. O que você acha, doutora, pensando em tudo que você já percorreu? Uma pessoa que quer seguir esse mesmo caminho que você percorreu, o que ela não pode deixar de fazer, na sua visão? E o que ela, comparado com você, ela deveria fazer de diferente? Pegando essa trajetória. Eu acho assim, você tem que começar com o que você tem, mesmo que você não tenha nada. Eu tinha muito perfeccionismo. O perfeccionismo e o detalhe, para eu fazer uma harmonização do seu rosto, ok. Porque o detalhe, o acabamento, faz parte da entrega. Precisa. Mas nas outras áreas isso atrapalha demais. Então, assim, eu era aquela pessoa que, para começar, tinha que estar o último quadro pegado na parede. E eu tive que aprendi isso na aliança e tive que trabalhar muito isso, que eu tinha que começar, é um começo, meio e meio. E você vai aprendendo no trajeto. E aí eu consegui tirar isso de mim. Então, assim, você tem que começar com o que você tem. Não tem dinheiro para pagar especialização cara, começa na online, na que dá para pagar, consome todo esse conteúdo, vê até você poder ir outro. E é muito difícil. Eu por causa de muita religiosidade, e que também me atrapalhou muito, eu era daquelas pessoas que, assim, se é coisa de Deus, vai dar certo, é leve, as coisas vêm. Então, só que daí a hora que eu chegava nesses episódios que não estava dando certo, eu sempre abandonava, porque eu acreditava que Deus não estava no negócio. E eu aprendi isso na aliança, que não tem nada a ver. Então, assim, é muito difícil mesmo. Muitas vezes a vida vai mostrar pra gente que não dá, que não é pra gente. Mas o que ela quer dizer com isso? Ela fica constantemente te perguntando se é isso mesmo que você quer. Então, ela vai pregar vários desafios, muito choro,
muita, né, frustração, insegurança, porque ela quer ter certeza se é isso que você quer. Porque, assim, sobre chegar no pódio, não é chegar lá, é permanecer lá. E se você só vai permanecer se você tiver uma bagagem. Muito, muito incrível essa visão, até porque se você não se desenvolver para estar lá, você pode até chegar, mas você não fica. Não mantém. Você não mantém. E no fundo, né, é um trabalho de longo prazo, né? Ainda mais pensando na área da saúde, é algo que não é do dia para noite, que você melhora emocionalmente, que você faz um procedimento, existe todo um trabalho técnico ali para a vida como um todo, né? E na sua visão, doutora, para a pessoa que quer começar agora, tá? Sabendo disso que você trouxe essa visão ali de persistir, de continuar, tem algo que você faria de diferente do que você fez? Foi uma coisa assim, que eu fiz também, mas que as pessoas não fazem. Elas só querem chegar, mas elas não traçam a trajetória, né? Porque até você nadar para sair do outro lado, existe processos. E é por isso que a pessoa para. E mesmo você fazendo os processos, você vai ter que calcular a rota. Então, se você quer entrar para uma faculdade hoje, você já tem que calcular os anos que você vai ficar ali, você vai de onde? Minha faculdade era 1h30 da minha casa. Eu saía às 4h30 de Ouro Fino e chegava 1h, né, amor? Grávida. Então, assim, tem processos. Você tem que saber lidar com isso, com etapas. Quando você pegar o certificado, você só vai pôr ele debaixo do braço, você não vai saber o que você vai fazer com aquilo. E uma coisa, assim, também que me fez mudar muito o olhar é vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai sem ter todas as peças do quebra-cabeça que uma hora vai encaixar. E pensando até nisso, o quão importante foi você ter esse planejamento lá no início, quando você começou? Você sabia onde você queria chegar? Foi meu cunhado que me ensinou. Meu cunhado é maravilhoso, o marido da minha irmã. E ele é muito bom com isso. Ele é tipo uma Jaque, sabe? Legal. E aí ele falou que eu tinha... Porque senão a pessoa desiste na faculdade. Esse é o ponto, né? Para no meio ali, para abandona. No meio. E para no estágio. Aí você tá com um diploma debaixo do braço, você não tem nenhum emprego. E aí você tem que começar, e começar leva tempo. E era isso que o Richard tentava abrir a minha cabeça. Porque eu com aquele negócio de Deus e religião, que o mar abre, que a bênção vem, tudo. Então, quando o negócio ficava difícil, eu entrava em transe. Ele, minha filha, tudo vai demorar 2, 3 anos. Tem que planejar, tem que ir devagar. Vai aprendendo, vai refazendo, vai melhorando. Então, assim, isso de querer as coisas para ontem ou achar que você não vai aprender com seus próprios erros, e o empreendedor, ele aprende pagando com o bolso. Tudo que dá errado. Quando você está numa empresa, nada você paga. O máximo é que você vai assinar uma advertência. Mas o empreendedor, tudo ele paga com o bolso. Financeiramente, ele aprende financeiramente. E você tem que saber que isso faz parte. Porque a gente dessa cultura de que a gente... E assim, Instagram. Teve uma época até que eu fiquei sem. Eu não tinha maturidade. Porque as pessoas, elas vão sempre mostrar o palco. E a gente mistura de usar, porque assim, no meu Instagram eu sigo só profissionais da minha área. Porque o Instagram a gente passa tempo, então se eu tô nele, eu tô estudando. Não sigo mais ninguém, nem amigo, nem família, nada. Eu só estudo nele. E a gente tem que usar desses profissionais que a gente admira para admiração. E a gente começa a comparar, né? Todo mundo reformando clínica, agenda cheia, fazendo todos os cursos que quer fazer. Na harmonização facial tem curso de R$70 mil no final de semana. E aí você fica, e eu? E aí, todo dia eu ia dormir frustrada. Até eu entender que eu tinha que usar deles de inspiração e não de comparação. Porque todo mundo posta o palco. Os bastidores, eles só postam quando eles querem vender um curso. Que daí ele conta a trajetória, como que foi. Mas fora isso, ele só vai mostrar o palco. Ninguém vai fazer um story chorando, que não tem dinheiro para pagar as contas do final do mês, que a clínica tá com o aluguel atrasado, que você não sabe como é que vai pagar a secretária. Então, assim, a gente tem que ter essa maturidade. Porque não ter faz a gente percorrer o caminho errado. A gente acha que para todo mundo dá certo e pra gente dá errado. Muito legal, doutora, essa visão de trajetória. E até agora pensando na visão do paciente, tá? Pra gente pensar um pouquinho agora, até representando quem tá em casa e quer conhecer o trabalho da doutora. Por que, doutora, que hoje essa paciente deveria te procurar? E, melhor do que isso, o que ela pode esperar numa consulta, no atendimento que você vai entregar? A clareza de informação, ela entender, né? Porque eu chego a dar uma aula pro paciente. Porque assim, o que é a maior reclamação? Nossa, doutora, o que eu faço? Porque eu tô derretendo.
Aí eu faço ela entender porque que ela está derretendo, né? A gente vai envelhecendo, o osso vai descendo, a gordura vai descendo, vai tudo descendo. Então, eu explico para ela, que às vezes ela fala, minha olheira está incomodada, ou só um bigode chinês. Não tem como eu preencher só o bigode chinês, porque o que pesa o bigode chinês é justamente que a nossa face está descendo. Então, se você não reposiciona, você não consegue preencher aqui. Você preenche, mas dali 3 meses vai voltar de novo. Então, é isso que eu tenho que explicar, porque senão o paciente ele fica frustrado com o procedimento. E ali você dá uma aula, né, para o paciente, você explica como que é o processo do envelhecimento e o que ele tem que fazer para lutar contra isso, porque a gente envelhece todo dia. Academia você não tem que ir todo dia, alimentar bem você não tem que ir todo dia, não tem que tomar banho todo dia. E a harmonização facial é assim, todo dia você tem que trabalhar contra esse envelhecimento. E aí você precisa de processos, de protocolo. A não ser casos isolados. Um nariz dá para fazer, o botox dá para fazer, a boca dá para fazer. Que são procedimentos isolados. Mas fora isso, existe um conjunto. Então, você precisa de um planejamento para você gerenciar o seu envelhecimento. Perfeito. E aí, esse planejamento, a pessoa faz sozinha? Ela tem seu apoio? Como que essa pessoa... eu faço tudo com ela, eu explico. E a pessoa, vamos supor, a primeira vez que você vai fazer um botox, você não sabe que ele dura só 4 meses. Então, você tem que saber disso, porque a cada 4 meses, 5 meses, você tem que refazer. E, às vezes, a pessoa tem o dinheiro só para aquele botox. Então, não adianta. A não ser que ela vai fazer por uma formatura, por um aniversário, por um casamento, que ela quer estar bem no dia, um evento, aí ok. Mas fora, ele requer manutenção. E tem outros procedimentos que você faz só uma vez no ano, mas que precisa. Um anda de mão dada com o outro. Não existe casos isolados. A não ser se você quer fazer uma rinomodelação, é maravilhoso. É o procedimento que mais toca, que mais chora, que mais emociona, porque ele fica pronto em 20 minutos. E a pessoa, assim, então, ela senta com o nariz, né, com tudo aquilo que ela não gostava no nariz, com as imperfeições, e ela olha no espelho, tá no lugar. Então, assim, é o que eu mais gosto de fazer nesse sentido emocional. O preenchimento labial, às vezes, é uma sessão, às vezes eu gosto com 2 sessões. Por quê? Quando a pessoa tem um lábio pequeno, eu inicio, né? Eu faço um pouco de contorno, porque elas gostam muito do arquinho do cupido. Então, eu faço um pouco de contorno e dou um pouco de volume, para a pessoa não assustar. Porque hoje, com a internet mostrando esses casos horrorosos, exagerados, a pessoa já chega com medo. 1 ml, ela acha... Aí você põe na mão para a pessoa ver que 1 ml é um... Quando você vai dar 1 ml para uma criança de remédio, é aquilo lá. Não tem jeito de ficar artificial. Mas mesmo para a pessoa não assustar, porque... Então, eu vou aos poucos, porque eu tenho esse pensamento, menos é mais. E aí, numa segunda sessão, eu termino, faço o refinamento do contorno e coloco mais um pouco de volume. Mas o nariz é o que fica pronto na hora. Até o botox, que é o botox, demora 15 dias para a pessoa ver o resultado. Então, eu acho assim, eu explico tudo, é mais de 2 horas, 2 horas e meia de consulta. Porque eu não gosto de deixar para falar depois. Odeio isso, porque vira desculpa, eu não gosto. Então, eu explico como que funciona, o que precisa, como que vai ser as sessões. E fora os contratos também que esse paciente assina, estando ciente de todo o processo. E o pós. Porque a minha equipe, a gente entra em contato para saber como é que tá, e pede foto, e vai acompanhando, quer saber se o paciente está com dor, se está se incomodando com alguma coisa, se ele quiser voltar para o consultório, ele pode voltar, quer fazer uma chamada online, eu faço. Então, eu acho que é mais esse contato, assim, na hora. E assim, se eu entender que aquele procedimento não é para o paciente, eu não vou fazer. Às vezes, o paciente já tem muita boca, e não é um traço meu. Cada colega, né, profissional, ele tem um traço. Se eu fizer a sua face, ele vai carregar a minha assinatura. Então, eu não gosto de bocão. Então, assim, eu ponho um limite para a pessoa. Daqui a gente não vai mais, entendeu? Então, também nos procedimentos. Esse processo de educação, né? De você estar sempre guiando ali. Isso é um diferencial, né? Porque, no fim, se a gente só fizer o que o paciente quer, não, o paciente não né? sabe. Porque às vezes o paciente manda mensagem querendo fazer o botox, mas não é tudo, não. É só para dar uma melhoradinha. Não existe. Por quê? O que o botox faz? Ele trava a sua musculatura. Então, só que os músculos são entrelaçados. Então, se eu travo um e esse aqui fica solto, ele
ele vai trabalhar mais. Então, não é assim. Porque o paciente ele não tem o conhecimento. Não é só aqui ou aqui. Você tem que olhar para o paciente, olhar para a musculatura dele e ver na onde você vai colocar. Então, às vezes, ele acha que tem cômoda. Que dá. Se pudesse, até sim, mas não tem. Esse olhar mais técnico, o que é melhor para o paciente, é o profissional. Por isso que eu gosto de alinhar a expectativa, porque eu preciso entender como que o paciente quer ficar, quantos anos que ele quer rejuvenescer e o que a gente precisa para chegar no resultado final, porque esses protocolos, eles são 6 meses, entendeu? Ele começa ali com 6 meses, no primeiro mês o paciente vem para a clínica 5 vezes. Depois vai caindo, mas é 6 meses de tratamento. Por quê? Cada procedimento tem que respeitar o tempo do outro. E um anda de mão dada com o outro. Então, você tem que esperar. E depois, no outro ano, as manutenções que você tem que fazer. Então, o paciente tem que saber de tudo isso. Porque se ele não ter a condição para isso, ele vai se frustrar. Porque, assim, o paciente ele tem 3, 5 mil para fazer o procedimento, ele juntou aquele dinheiro. Então, na poupança dele, aquilo é o dinheiro da vida dele. Então, ele acha que ele vai pagar aquilo e muitas das vezes ele vai rejuvenescer 20 anos. E ele não pode deixar para descobrir isso depois. Então, você tem que ser muito transparente, muito cauteloso, ter respeito por essa pessoa, porque ela vai chorar. Ela fala, nossa, mas... Entendeu? É a mesma coisa. Se a pessoa só tem aquele dinheiro do ml da olheira. A olheira, você começa com meio ml de cada lado. Mas pode ser que no retorno você precise mais um pouco. E aí, se a pessoa só tinha o dinheiro por 1 ml? Entendeu? Ela não vai ficar satisfeita com o resultado. Então, você precisa ser sincero com o paciente e ter que falar muitos nãos, entendeu? Não para muito preenchimento, não para boca muito grande. Ou que o paciente precisa voltar e se programar melhor para fazer aquele tratamento. Essa visão ali de... Não é só fazer. Não, né? Porque, no fundo, se todo mundo fizer o que quer fazer, na maior parte das vezes vai dar errado, né, doutora? Ele não vai ficar satisfeito. Não vai ficar satisfeito com o procedimento. Que nem tem gente que tem muita pouquinha boca, você precisa de 4 ml. Só que você não vai pôr 4 num dia. É uma construção do lábio da pessoa. E ela acha que ela vai chegar e 1 ml ela já vai ficar com um bocão. Tem boca que não tem... contorno nenhum. E é construção, né? Você vai fazendo. E a pessoa precisa saber disso. Muito bacana, doutora. E agora, pensando em tudo que a gente conversou, queria te pedir para dar um recado final para essa pessoa que está te assistindo e, principalmente, que gostou do seu trabalho e quer passar com você. Olha, eu vou te receber de braços abertos. Vou ser muito grata pela sua presença e por você ter me escolhido. Eu vou te acolher, vou entender a sua história, a gente vai planejar o seu caso. E você vai sair de lá linda, maravilhosa. Incrível, doutora. Quero agradecer a sua presença. Com certeza abriu muitas portas para novas ideias, novos conteúdos para a gente poder discutir aqui junto. Mas eu quero te agradecer porque foi muito esclarecedor. Tenho certeza que para quem achou que essa área é do dia para noite que resolve, é simplesmente chegar no seu consultório e você vai resolver a vida dela, na verdade é um processo. Eu acho que trouxe muita clareza e educação, que é nosso propósito aqui com o projeto. Quero agradecer, doutora. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez e espero voltar mais vezes. Combinado. Te vejo no próximo episódio. Foi um prazer, doutora. Até a próxima. Obrigada.